Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. São José, Rogai por nós. se passar das 10 horas da noite, vocês me falam que eu estou sem relógio. Eu acho que a missa vai demorar mais hoje. Brincadeira. Estamos celebrando. Se demorar também não tem problema, né? Vocês vão para casa, vocês não vão dormir. Se eu terminar a missa agora, vou subir para casa, vou ter que ficar escutando as músicas do barzinho que tem aqui debaixo da escada, que é só por Deus. É o bar debaixo da escada. Será que ouviram? Ouviram não, né? É o bar debaixo da escada. Que olha, pelo amor, viu? Só música baixaria, só. Não tem mais nada que presta nesse mundo. Será? Amém, né? Nós precisamos ser a presença de Deus. Eu não sei nem por que eu estou falando isso, mas Deus sabe. A presença de Deus. E como nós precisamos transparecer Deus. Sermos os sagrados de Deus, ser sagrado de Deus, né? De ontem para hoje veio muito isso no coração, ser sagrado de Deus. E não digo por mim só porque eu sou padre, mas transparecer aquilo que nós somos, como filhos de Deus, como está faltando no mundo isso, né? Ontem eu tive que sair para comprar 2 lâmpadas aqui para a paróquia, algumas lâmpadas, né? Assim eu fiz, né? Coloquei minha batina e fui ali na Jolie. Quando eu estava subindo, aí numa casa aqui, desse lado aqui, uma senhorinha, estava com uma outra pessoa no portão. Essa pessoa, outra pessoa mais jovem, estava saindo e entrando no carro. Aí eu percebi que a senhorinha, ela já me mirou a uma certa distância e ficou olhando para mim, né? Abriu um sorriso tão gostoso. Falei, eu vou lá dar um beijo nessa mulher, com todo respeito, tá? Eu vou dar um abraço nela. Aí eu fiquei, um sorriso, pensa num sorriso bom. Aí ela ficou olhando, né? Ia passando. Conforme eu ia chegando mais perto, mais bonito ficava o sorriso. Porque as coisas bonitas e mais bonitas a gente enxerga de perto. Quer saber se uma pessoa é bonita, enxerga ela de perto. Quer saber o quanto Deus é belo, enxerga Ele de perto. Aí no que eu estava quase assim, já chegando muito mais perto do portão dela, dessa senhora, ela, nossa, me olhou daqui, da ponta do pé até a cabeça, né? Falou, nossa, eu pensei que não tinha mais padre nessa igreja. Eu falei, estou aqui 7 anos, a mulher não sabe que tem padre, que vergonha na cara. Preciso tomar vergonha na cara. E como é que a mulher soube que tinha padre nessa igreja? Só porque o padre estava de batina e passando na rua. Aí eu fui, Deus falou comigo, vai lá, cumprimenta, dá uma bênção, dá um abraço nela. Pega na mão dela, abençoa ela, conversa um pouco com ela. Oi, tudo bem? Boa tarde, qual é o nome da senhora? Eu já esqueci o nome dela. Qual é o nome da senhora? Eu pensava que, moro aqui tantos anos, pensava que não tinha mais padre nessa igreja. Eu falei, faz 7 anos que tem padre, 7 anos não, 15 anos que tem padre nessa igreja. Porque antes do padre Leandro praticamente não tinha padre, né? Tinha que vir os padres de fora, né? Há 15 anos tem padre nessa igreja, há 15 anos tem missa nessa igreja, todos os dias, tem missa todo final de semana, há 15 anos essa igreja fica aberta e faz 15 anos que Jesus está esperando uma visita sua. O dia que a senhora quiser ir lá, vai lá rezar um pouquinho, tá bom? A senhora será muito bem-vinda. Aí dei uma bênção para a mulher e a mulher super feliz.
Padre, quando está na rua e se está de batina, parece que chama mais atenção que tudo. Não é a beleza do padre, é a roupa. Aí entrei na loja, cheguei lá na loja, né? Tive que passar por alguns lugares, você passa num ponto, todo mundo olhando, né? Quem está mexendo no celular até... Tipo isso. Aí fui na loja, né? Entrei na loja. Aí todo mundo olhando, né? Os funcionários tudo conversando, né? Não tinha trabalho para fazer. Aí para olhar. O padre. O que é aquilo, né? Ontem eu quase fui preso, né? Vocês nem sabem. Aí, andando lá na loja, procurando o que tinha que procurar. Aí daqui a pouco chega um funcionário da loja mesmo. Pega a minha mão, do nada, falei, pronto, o que esse cara quer? Pega a minha mão e mete um beijo na minha mão. Sua bênção, padre. Do nada. Do nada. Eu falei, Deus, o que o Senhor está querendo falar, né? Aí Deus fala que está feliz, que nós temos que ser esse sinal, essa presença dEle em meio às pessoas, porque as pessoas precisam saber que Deus, Ele existe através de nós. Eu não sei, eu não falei nada com essas pessoas, e não estou dizendo isso porque eu sou bom, porque eu sou santo, repito, eu não sou, mas eu vou ser. Você pode atrapalhar, mas você não vai conseguir me atrapalhar, eu vou ser santo. Não é porque eu sou bom, não é porque nós somos bons, porque eu sou forte. Não, não sou forte, eu sou fraco, e Deus escolhe os fracos. E o quanto você tem transparecido Deus. As pessoas veem você na rua, cadê o crucifixo? Cadê o terço? Você anda com um terço na mão? Você anda com um terço no bolso? A começar aqui pelos músicos, quem anda com terço no bolso? Intercessores, servos aqui, ó, todos. Você anda com terço no bolso? Você reza o terço quando está caminhando na rua? Ou não reza? Você precisa ser sinal da presença de Deus. Você precisa ser esse sinal da presença de Deus. E como eu disse, a presença de Deus em nós evangeliza ou incomoda. E evangeliza até quem nós menos imagina. Até quem nós menos imaginamos. Nós só precisamos fazer como Deus, Ele quer que nós façamos. E não precisa ser a pessoa mais inteligente, não precisa ser a pessoa mais possuidora de tantos e tantos conhecimentos, basta ter um coração simples, puro e entregue a Deus. Ontem nós celebrávamos, eu disse que era anteontem, mas foi ontem, que nós celebramos, a igreja celebrou São José de Cupertino. Já falei algumas vezes deste santo aqui. Não sei se você já assistiu a história dele, mas um jovem que era rejeitado pela mãe, pela família, era burrinho, ele se julgava burro, era muito ignorante, quase que para aprender a ler e escrever, misericórdia, era um homem, uma pessoa que ninguém queria. Passou-se os anos, quis ser religioso, foi rejeitado por todas as congregações que existiam na época dele, todas as ordens de frades caputinos, ordem de Santo Agostinho, foi rejeitado, até que um determinado religioso, parente dele, superior de uma ordem religiosa, caputina, o aceitou dentro do seu convento.
Só que ele era tão burrinho, tão ignorante, que quando colocaram ele para morar no convento, colocaram ele para fazer o pior trabalho e o trabalho mais, aos olhos dos homens, indigno. Colocaram ele para cuidar dos animais, dos porcos, enfim. E ele dormia lá com os animais. Tem um nome, não sei. É celeiro que fala? Não sei. E aí, só que ele tinha um dom extraordinário, uma comunhão assim com Deus perfeita. Um amor à Nossa Senhora que constrange qualquer um. Ele levitava só de pensar em Nossa Senhora, dá para entender? E não era a inteligência, nem a ignorância dele, era o coração dele. Ele levitava só de pensar em Nossa Senhora. Se tornou tão conhecido os dons que ele possuía, que na época, se não me falha a memória, o Papa Urbano VIII, posso estar errado, o chamou para entender o que acontecia. E aí o Papa fez alguns questionamentos, perguntou. Quando falou-se de Nossa Senhora na conversa dele, ele então começou a imaginar Nossa Senhora e começou a levitar na frente do Papa. Isso em vida. Aí você fala para mim assim: eu não vou, eu não quero, eu não posso, mas tem um porquê. O meu não se justifica diante de Deus porque eu não sei falar bonito, eu não tenho tanto conhecimento. Conhecer é bom, e quanto mais se conhece, na graça de Deus, mais perto de Deus, mais a Deus se conhece. Fé e razão, como se dizia Santo Agostinho, são duas asas que nos elevam para Deus. O conhecimento, ele é muito importante, mas para se ter intimidade com Deus, apenas um coração, e um coração cheio de pureza, e um coração cheio de vontade. Fraca, Deus já sabe que você e eu somos, mas Ele escolhe os fracos. Agora, você quer entender o porquê que Deus escolhe os fracos? Está na palavra. Ele escolhe os fracos para confundir os fortes, porque através dos fracos é que Ele manifesta a sua força. É assim, essa é a lógica de Deus. Então, já cai por terra a nossa desculpa de que eu não posso, eu não quero, eu não sou capaz, eu não consigo. Esse complexo de inferioridade diante de Deus não vale. Deus não aceita. Porque se Deus aceitasse isso de nós, Deus não teria usado Moisés. Tinham pessoas muito mais inteligentes que Moisés. O filho do faraó, Ramsés, era muito mais inteligente, tinha conhecimento muito mais que Moisés. Por que que Deus não chamou Ramsés? Mas escolheu Moisés, que durante 7 anos da tua vida não podia falar, não podia nem chorar. Por isso que Moisés é entendido como alguém que era mudo, tinha dificuldade de falar, porque por 7 anos, naquele tempo de perseguição, Moisés passou 7 anos sem poder falar. Moisés começou a aprender a falar quando tinha 7 anos. Imagine um processo de desenvolvimento humano da pessoa sem poder falar, sem poder chorar. Se chorasse, não justifica, eu não posso, eu não quero, eu sou fraco. Sabe o que justifica o seu não diante de Deus? É sua falta de fé. Você só fala não para Deus porque você não crê, não é porque você crê.
E essa é a lógica de Deus. Por quê, Padre? Porque Deus não pensa como nós. Deus não pensa como você. E na verdade, Deus, Ele não tem que pensar como nós. Nós é quem temos que pensar como Deus. E quando começarmos a pensar como Deus, nós começaremos a entender. Porque a minha intimidade com Deus, ela não se justifica pelas minhas fraquezas. Eu não sou íntimo com Deus porque eu sou pecador. Eu sou íntimo com Deus porque eu reconheço diante de Deus as minhas fraquezas, mas dentro de mim existe um desejo maior de estar com Ele. Se fosse pelas fraquezas e as faltas de certas faculdades, como é que se justifica um santo, uma pessoa que levita diante de Deus, sem possuir conhecimento, sem possuir faculdade, sem possuir ciência nenhuma como muitos possuíam? Existe dentro de nós, mesmo com as nossas fraquezas, mesmo com as nossas limitações, e deve ser alimentado este desejo dentro de nós, de encontrar-se com Deus. E é esse desejo, é essa a nossa força, este desejo deve ser a nossa força para nos fazer permanecermos em pé, olhando para Ele, fixos o olhar nele, fixado o olhar nele. O nosso desejo de estar com Deus deve ser a nossa força, e é essa força que nós devemos usar para continuarmos indo ao seu encontro. E quando encontrarmos-nos com Deus, pedir a Ele a graça de fazer a sua vontade. Encontrarmos-nos com Deus. E a direção é essa, porque Deus, Ele ainda pode ser encontrado. Você está procurando Deus? Não é só no que você faz, mas no que você é. Encontre Deus dentro de você e você verá quem realmente você é ou o que você precisa ser. Talvez o modo como vivemos hoje não seja o modo como Deus pensa a respeito de nós. Busque o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. E que fique para nós claro, é o que diz a primeira leitura de hoje, tirada do livro do profeta Isaías. E aqui eu encerro a homilia. Eu acho que o padre já falou demais. É Deus quem tem que falar. Buscai o Senhor enquanto pode ser achado. Está buscando Deus? Está procurando Deus? Ou o que você está procurando? Invocai-o enquanto Ele está perto. E aí Isaías nos dá um conselho. Você que se denomina pecador, fraco, abandone suas fraquezas, abandone os seus pecados, abandone o ímpio o seu caminho, o caminho de pecado, e o homem justo as suas maquinações. Volte para o Senhor, volte para Deus, que terá piedade de você. O pecador que se converte tem a piedade de Deus. Volte para o seu Deus, que é e que sempre será generoso no perdão. Volte para Deus, ache o teu caminho, e o teu caminho é em direção a Jesus. Não são minhas palavras, eu tenho certeza, que te converte, mas será Deus quem vai te converter se você se apresentar diante dele fraco, pecador, porém arrependido. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio